E o que pretendiam os que pediram para apreender o seu passaporte era afastá-lo do governo americano e contê-lo, de certa forma. O resultado foi exatamente o contrário. Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história do Brasil, anunciou seu autoexílio nos Estados Unidos. Eduardo tomou o que chamou de a decisão mais difícil de sua vida. Em uma entrevista para Lacombe, chegou a cair em prantos ao dizer que pode jamais encontrar seu pai novamente. Quem pode achar que Eduardo Bolsonaro exagera ao deixar o Brasil? Em primeiro lugar, seu pai é indiciado e provavelmente na semana que vem será réu por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro voltou dos Estados Unidos após o 8 de janeiro e teve seu passaporte cassado. E mesmo antes da apresentação de uma denúncia. Talvez alguém pensasse que Eduardo não sofreria qualquer consequência, já que as ações tramitam contra seu pai e não contra ele. Mas essa separação parece cada vez mais débil. O maior exemplo é que depois de Eduardo anunciar que ficará nos Estados Unidos, Lindbergh Farias e Rogério Correia, os mesmos que pediram a retenção do passaporte de Eduardo, agora querem que o STF proíba Jair Bolsonaro de se aproximar de embaixadas e que use uma tornozeleira eletrônica, provavelmente para que não peça asilo político. Ou seja, a esquerda não tem qualquer prurido em misturar as ações de pessoas diferentes para prosseguir com sua caça ao bolsonarismo. Eduardo sabe disso. Ele teria seu passaporte cassado, mesmo sem ser denunciado ou ser réu? Parece evidente que sim. E quem diz isso são apenas o vice-líder do governo Lula na Câmara, Rogério Correia, e o líder da bancada do PT, Lindbergh Farias. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos. O pedido de apreensão de seu passaporte aguardava o parecer da Procuradoria-Geral da República por determinação de Alexandre de Moraes. O prazo para a PGR era de 5 dias. Mas 2 semanas passaram-se em silêncio. Quando Eduardo anunciou que ficaria nos Estados Unidos, em poucas horas vieram não apenas a opinião de Paulo Gonet, mas também a decisão de Alexandre de Moraes negando o pedido de retenção do passaporte. Ou seja, um parecer que primeiro deveria ser dado em 5 dias, pôde esperar 2 semanas. Mas quando Eduardo anunciou sua permanência no exterior, foi emitido em questão de minutos. E a decisão saiu, também, a jato. Caso Eduardo estivesse no Brasil, o parecer e a decisão seriam outros? Jamais saberemos. O fato é que essa coincidência temporal sugere que a pressa surgiu mais para assumir uma posição oficial e esvaziar as razões do autoexílio de Eduardo. Talvez alguém diga ainda que o risco não era tanto e que, por ser parlamentar, Eduardo estaria protegido. Mas como acreditar nisso, quando a imunidade parlamentar tem sido relativizada no país? Não apenas com a prisão de Daniel Silveira, mas principalmente com o indiciamento do deputado federal Marcel Van Hatten por falas na tribuna da Câmara dos Deputados. E as investigações já abertas contra outros deputados, inclusive contra o próprio Eduardo Bolsonaro. Soma-se a isso o fato de que ministros do STF, que uma hora ou outra julgariam a cassação do passaporte de Eduardo, terem manifestado discordância com a sua nomeação para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Em outras palavras, longe de estar protegido por ser um parlamentar, Eduardo estava ainda mais exposto. E por que tudo isso? Porque Eduardo Bolsonaro fez denúncias de abusos de autoridade no Brasil a parlamentares americanos. Não só a eles, mas também a organizações internacionais. A atuação de Eduardo e de outros deputados, como Marcel Van Hatten, Bia Kicis e Gustavo Gayer, produziu uma reação dos Estados Unidos, aumentando a pressão internacional sobre as medidas que o Estadão chamou de censura no Brasil. A CCJ da Câmara dos Deputados americana aprovou um projeto de lei chamado No Censorship on Our Shores, sem censura em nossas costas. O projeto permitiria cassar o visto de todos os envolvidos com atos de censura em outros países, inclusive no Brasil. Ainda, a chamada Lei Magnitsky autoriza o governo dos Estados Unidos a sancionar aqueles que são considerados infratores dos direitos humanos ou envolvidos em corrupção
autorizando congelar os seus bens e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que Alexandre de Moraes poderá não ter nem cartões de crédito em um futuro próximo. Eduardo Bolsonaro se afasta, ao menos temporariamente, do mandato para o qual foi eleito. Creio que a imensa maioria do eleitorado de Eduardo Bolsonaro apoia sua decisão. Isso porque reina um sentimento de que o mandato parlamentar é importante, mas dentro de um sistema constitucional que funcione com normalidade. Eduardo poderia ser importante na discussão tributária, na reforma das leis penais, em tantos outros assuntos, se o país estivesse funcionando bem. Mas hoje, nada importa mais do que restabelecer a ordem constitucional no Brasil. E, infelizmente, nós chegamos a um ponto em que a pressão internacional pode ser decisiva para que isso aconteça. Se o que pretendiam os que pediram para apreender o seu passaporte era afastá-lo do governo americano e contê-lo, de certa forma, o resultado foi exatamente o contrário. Agora, Eduardo terá só uma dedicação: buscar, cada vez mais, o envolvimento dos Estados Unidos na crise constitucional brasileira. Parece que o tiro saiu pela culatra.